Bom dia, tudo bem? Meu nome é Fabiano, sou professor de ensino religioso e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? É, Até mesmo para fazer um teste, de repente fica mais fácil, né? Cada um vê no horário que é melhor, mas provavelmente semana que vem a gente faz a aula no Google Meet, tá bom? Vou explicar para vocês então um pouco da atividade que eu dei para vocês semana passada, de introdução, tá? E falar mais um pouco então sobre a disciplina, tá? Vocês sabem que até o ano passado, então, nós tínhamos a disciplina que era mais conhecida como ética, né? Só que esse ano, né, foi alterado por conta da BNCC, né, da mudança do currículo nacional, né, nós alteramos a apostila. E a apostila desse ano, se chama Diálogo Interreligioso. Então a gente vai dar mais ênfase, né? Não que a gente vai deixar de falar de ética, mas a gente também vai falar um pouco sobre a diversidade dos costumes, né, e das crenças do nosso país, principalmente, tá? Então, ao longo das aulas, acho que vocês vão compreendendo cada vez mais, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Pode me chamar que eu esclareço aí qualquer dúvida, tá? Vou tentar falar aqui, então, todos os pontos que eu planejei dessa aula e, ao decorrer das próximas aulas, a gente vai se aprofundando nos assuntos, tá bom? Então, até que chegue a nossa apostila, tá? Eu vou passando para vocês os textos e esses vídeos de explicações, tá? E as aulas ao vivo, tá? Se for o caso, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui, então, hoje um pouquinho sobre a diversidade religiosa no Brasil, tá? O título é O Mosaico Religioso, é um Brasil de pluralidades. Então, a gente só vai falar um pouquinho hoje de como o Brasil, ele é um país onde é a casa de muitas religiões, muitas crenças, né? E como que essas crenças se instalaram aqui no Brasil, tá? Antes de começar a falar especificamente sobre isso, tá? Eu queria trazer um pouquinho aqui aquele desenho que eu passei na atividade que vocês fizeram, aí na primeira atividade, né, que foi lá no Google Forms, que eu passei o link para vocês e que agora eu também disponibilizei na escola para quem não tem internet, né? Então, esse desenho, tá? Foi até eu que desenhei, eu que fiz esse desenho aí para poder explicar um pouco para vocês, para ver se eu consigo me expressar melhor através do desenho, né? Sobre o que seria uma certa origem da religião. Então, a gente pega esse desenho como se fosse lá para trás, né? Uma idade muito, muito antiga, onde ainda não existia religião, e imagine que uma pessoa vê um fenômeno natural, como um raio, por exemplo, né? Eu fiz aí o exemplo do raio partindo de uma árvore ao meio. E essa pessoa vê aquilo e imediatamente o cérebro dela exige uma explicação e fala: mas o que que é isso? Da onde saiu isso? Da onde veio essa luz do céu né, e partiu essa árvore ao meio? Por que aconteceu isso? Então, essas indagações, essa necessidade de explicar, essa necessidade de dar um porquê das coisas, tá? É o que a gente atribui de um dos fatores principais, tá? Que geraram o que hoje a gente entende por crenças, religiões, tá? E, num primeiro momento, que foi chamado também de mitos, tá? Então, a necessidade de explicar as coisas que acontecem, né? A necessidade de explicar o porquê eu existo, o que, que eu estou fazendo aqui, o que é esse mundo, né? Todas essas perguntas que todos nós temos, né? Até um certo ponto, né? Isso é uma coisa comum a toda a raça humana, né? A toda a espécie humana, tá? Então a gente atribui essa característica, né, a uma das causas da religião. E se tem uma coisa que é antiga na história humana, é a religião, tá? O ser humano ele nunca
deixou a religião de lado, tá? A questão não é se você pessoalmente acredita em Deus ou não, se você tem alguma crença ou não. A questão é que a espécie humana, né, os seres humanos em geral, tá, sempre possuem alguma crença, alguma coisa que a razão, a experiência, né, a lógica não consegue explicar, mas que o ser humano busca, né, de certa forma. Então, essa é a via da religião. E esse é um dos motivos que nós temos essa matéria. Tá? Se a gente tem que estudar coisas importantes, é fundamental que nós entendamos o que é religião, né? E as diferentes religiões. Porque isso faz parte do ser humano, faz parte da sociedade, é uma parte importante da sociedade. Tá? Se você subtrai, se você tira a religião, né, vai influenciar em todos os outros aspectos. Tá? Então, esse é o motivo, né, da gente estar fazendo esse estudo. Tá? É algo que faz parte da vida da gente, independente da gente ter uma crença ou não. Tá? Ela influencia a nossa vida, certo? Então, explicado isso, vou continuar aqui. Agora sim. Né? Então, a gente volta naquele título lá do mosaico, e a gente, então, vamos procurar entender o que é um mosaico. Vocês já devem ter estudado isso em artes, acredito, né? Mas só vou frisar aqui melhor o que é, para a gente pegar a ideia e usar no nosso assunto aqui. Tá? Então, o mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças de diversas cores para formar uma grande figura. Então, a ideia essencial do mosaico é, né, aí como vocês estão vendo na imagem, você pegar pequenas peças, né, de cores diferentes, cada peça tem uma característica, né, até um formato, por mais que eles sejam quadrados, mas tem mosaicos que possuem peças menores, maiores, né, o tom da cor é diferente, né, então essas peças diferentes colocadas numa certa ordem, elas formam uma imagem do todo, tá? Então essa é a ideia do mosaico, tá? Se você tirar uma peça, né, vai ficar faltando ali para concluir a imagem. Tá? Então esse é um das ideias do mosaico, né? Ela forma um todo com coisas diferentes entre si, com peças diferentes. Tá? Então guarda essa ideia que a gente vai voltar nisso, tá? Para falar de religião aqui do nosso país. O que é a pluralidade? A pluralidade, né, é o fato de existir uma grande quantidade, né, no nosso caso do que nós estamos falando, uma grande quantidade de pessoas, né, e essas pessoas não são iguais, né, elas são únicas, cada uma é uma pessoa única, não existe ninguém no mundo igual a ela, né, e esse ajuntamento é uma pluralidade, né, é uma multiplicidade, é uma diversidade. Então, é uma grande quantidade de pessoas que são diferentes entre si. Tá? Pluralidade é isso. Tá? Então, essa também é a mesma ideia do mosaico. Né? Então, lembrar lá peças diferentes que compõem um todo. Então, a gente chama de sociedade um todo que é muito diverso e muito diferente entre si. Tá? Então, o Brasil é um país que mistura várias tradições culturais e religiosas, tá? Como nós já vimos. Então, eu trouxe aqui agora algumas religiões, ou melhor dizendo, as principais religiões que compõem a sociedade brasileira. Tá? Então é como se cada religião dessa fosse um quadradinho do mosaico, como eu falei para vocês. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui ó, os povos indígenas, tá? Que é o que a gente tem que falar em primeiro lugar, se tratando aqui do Brasil, certo? Que são os povos que já existiam aqui antes dos europeus. Tá? Esses povos indígenas, tá? Uma coisa importante, tá? Não fale que todos os índios, todas as tribos indígenas acreditam na mesma coisa, tá? Não. Cada tribo em diferentes regiões do Brasil acreditam em coisas diferentes. A religião deles são diferentes, tá? Podem ter semelhanças, tá? Mas
não são 100% iguais. Então, a diversidade religiosa entre os índios já existia, tá? Antes dos portugueses virem para cá, tá? Então, lembra disso também, tá? Entre os índios também existe diversidade religiosa, tá? Dependendo da tribo que você está lendo, está estudando, tá? Ou é de um jeito ou é de outro jeito, tá? Nós vamos ver algumas tribos indígenas aí nas próximas aulas, tá? E ver a diferença entre elas, né? A gente costuma rotular e falar que todos os índios são a mesma coisa, tá? Mas não são. Bom, aí sim, nós temos a tradição católica cristã, que se tornou muito forte aqui no Brasil, certo? Então, depois que o homem europeu veio, né, para cá e trouxe, né, então a cultura cristã católica, né, com toda aquela questão dos jesuítas e o trabalho missionário, tá? Então, isso aqui também nós depois vamos estudar mais a fundo. As tradições religiosas africanas e afro-brasileiras, tá? Então, também vamos ver isso um pouquinho melhor depois, mas o que faz parte da nossa história, né? Então, o tráfico negreiro, né, escravagista, né, que trouxeram muitas pessoas do continente africano para cá, né? E então essas pessoas tinham enraizadas nelas, né, as crenças, os hábitos, a cultura e a religião da sua localidade africana, né, da região da onde ela vem, lá da África. Então isso também se somou com as religiões brasileiras, né? Não tem como falar que não somou, tá? Depois nós temos mais europeus que também vieram aqui para o Brasil e trouxeram o protestantismo, que também nós vamos ver melhor depois, que é uma vertente do cristianismo, né? Mas só para simplificar, é o que hoje nós chamaríamos de evangélicos, tá? Mas depois eu vou explicar com mais cuidado isso daqui para vocês. Aí nós temos também muitos imigrantes, né? Que nós temos uma história de migração também aqui para o Brasil. E nós temos os orientais. Entre esses orientais, principalmente os japoneses, tá? Que trouxeram, então, o budismo e o shintoísmo aqui para o Brasil. Tá? Também vamos ver como que se deu esse processo e, né, nos situarmos em falar mais ou menos em que eles acreditam, o que eles acreditam, qual é a filosofia de vida deles, tá bom? Temos os judeus, tá? Que também vamos explicar depois, que faz parte aí da crença, né? Assim, para vocês entenderem, né? A crença no Velho Testamento da Bíblia, tá? Mas eu vou também explicar isso com mais cuidado depois, tá? Cultura judaica. E temos os povos do Oriente Médio, tá? Que trouxeram o islamismo, tá? Eu não vou dar detalhes ainda dessas religiões, senão a aula vai ficar muito longa e a gente vai ter uma aula especial só para isso, tá? Então não vou explicar ainda, tá? O que é o islamismo nessa aula, tá? Mas é só para vocês terem ciência do tanto de religiões que nós temos aqui no nosso país. Essa mistura que teve, todos esses povos, né? Acabaram tendo contato aqui no nosso território brasileiro de alguma forma. Então, isso formou o quê? Esse mosaico, formou essa pluralidade de crença que nós temos hoje, né? Aí você pode falar para mim, professor, mas eu conheço só os cristãos, eu conheço a maioria, é tudo ou católico ou evangélico, tá? Mas isso é uma percepção que você tem, né? Lógico que nós temos religiões que têm mais adeptos e religiões que têm menos adeptos no Brasil, tá? Mas todas elas fazem parte do Brasil, tá? Então, não é só questão de maioria. E depois eu posso até trazer números aqui para vocês para a gente ver, então, no Brasil, como um todo, né, num gráfico, quantos por cento são cristãos, quantos por cento são de religiões de matriz africanas e assim por diante, tá? Então, é importante que você conheça todas elas, tá? E você não se isole num mundo limitado, tá? Porque se você sair por aí, você procurar saber, né,
existem e em grande número essas outras religiões também, tá? Então essa é a importância de você ter essa noção de como existem pessoas diferentes, com costumes diferentes e crenças diferentes, tá? Lógico, é aquilo que eu já falei. Jamais isso daqui deve influenciar você, né, a acreditar em tal religião ou outra religião. Tá? É para você ter uma ideia, uma noção, né, de como o Brasil ele é diverso, como ele tem, como ele é constituído de pessoas que pensam diferente, que têm crenças diferentes, tá? Então isso é importante. Por exemplo, uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu poderia ter colocado, é também o grupo dos ateus, né? Poderia também ter colocado aqui, porque é importante para o estudo, faz parte, né? A gente também pode estudar isso depois, né? Quais são as filosofias de vida dos ateus, o que eles acreditam, em que eles acreditam, se eles acreditam em alguma coisa ou não, tá? E assim por diante. Então, esse é o nosso mosaico, tá? Não é um quadro de artes, como eu mostrei anteriormente, mas é um mosaico religioso, é um mosaico cultural que a gente tem no nosso país. E você tem que ter noção disso, né? Para você, né, também saber se portar no mundo, se portar na sociedade, entendendo, né, que as pessoas pensam diferente da gente, né? Tá? E por último aqui, tá? Já vou terminar. É uma aula rápida, tá? Assim, só uma introdução. Uma das principais características de várias religiões é a transmissão de conhecimento baseado em cultos e transmitidos pela oralidade e textos antigos. Então, essa é uma característica comum das religiões, tá? Que é o quê? É a transmissão daquilo que foi aprendido no passado, né? Da velha geração, se é que a gente pode chamar assim, para a nova geração. E essa passagem de uma geração para outra, ela pode se dar via textos, né? Textos escritos, sagrados, ou pela oralidade, né? Então, a geração antiga vai falando isso, vai ensinando isso para a nova geração, e essa nova geração depois vai passar para a próxima geração e assim por diante, tá? Essa ideia, então, traz a ideia do que é a palavra religião, que é a palavra que, em último sentido, né, ela é do latim, que foi transformada aqui para o português, mas a ideia dela é religar. Então, religar seria a ideia da velha geração conectar a nova geração, né, com aquilo que foi aprendido antes, tá? Então, essa é a ideia. Por isso que eu pus esse desenho dessas pessoas de mãos dadas. Ela forma como se fosse uma corrente. Então, a cada geração há um religamento da crença que vem vindo, né? Por isso que essas religiões, por exemplo, que eu citei aqui hoje, né, são religiões muito antigas. E como que elas sobrevivem até hoje? Porque há essa transmissão, essa religação, né? De que vai passando de geração em geração, do mestre para o discípulo, e assim por diante. Tá? Então, esse é o sentido da religião. Tá? Então, tá? É isso por hoje. Tá? É lógico que aqui tem um monte de assunto para a gente falar, tá? Mas eu estou dando só uma introdução, só para vocês entenderem, né, o campo aqui da nossa disciplina. E depois, então, a gente vai dando seguimento, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês e um texto para ajudar vocês também a responder. Qualquer dúvida, tá? Pode me chamar no WhatsApp, tá? Entre em contato comigo. Eu estou disponível no horário de aula. Se você me mandar mensagem fora do horário de aula, tá? Pode ser que eu não consiga te responder no momento, mas no outro dia, no horário de aula, tá? Na parte da manhã, eu já respondo para você, tá bom? Então é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.